Siqueira Campos, senhora Marilúcia, primeira-dama, ilustríssimo senhor secretário, professor Danilo de Melo Souza, sua esposa Cristina, senhora Cristina, excelentíssimo senhor senador Eduardo Siqueira Campos, ilustríssimo Luiz de Matos, secretário-geral deste Estado, procurador-geral, desculpem, do Estado de Tocantins, pessoa que me fez o contato inicial para estar nessa oportunidade trazendo esta palavra. Excelentíssimo senhor arcebispo de Valdes, Dom Pedro Brito Guimarães, demais autoridades presentes, senhoras e senhores, é com grande alegria que eu participo deste momento de festividades, quando a nossa cidade completa 24 anos, o nosso estado este ano completa 25 anos, este monumento histórico está sendo reinaugurado, um momento importante para todos nós que moramos nessa cidade. Estou aqui há 10 anos com minha esposa, de forma bastante periférica, já faço também parte do pouco da história desse estado, dessa cidade, mais ligado ao meu povo, às pessoas com as quais trabalho, ligados à minha igreja. Mas parabenizo a todos que idealizaram essa grande obra que está sendo realizada e consumada ao longo destes 25 anos de Estado, 24 anos aqui nesta cidade. Parabéns a todos, parabéns ao povo do Tocantins, ao povo paulista. Nessa oportunidade, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão. Eu gostaria de começar essa reflexão contando uma história acontecida no ano 445 a.C. Em 445 a.C., um certo homem que morava na capital da Pérsia, ele recebeu notícias da terra dos seus pais e da situação que aquela terra se encontrava. E ele então orou ao seu Deus, ao Deus do seu povo, ao Deus dos seus pais, e ele se sentiu incentivado a voltar à terra dos seus pais, terra onde ele não havia nascido. Ele era de origem judaica, um israelita, mas ele nasceu na verdade no cativeiro da Babilônia, e ele então sente o desejo de voltar à capital daquele país, a Jerusalém, para reconstruir aquela cidade, para reconstruir especialmente os muros ao redor daquela cidade. Ele então ora a Deus e pede a Deus que possa dirigir os seus passos, e ele vai, procura o rei daquele país, chamado naquela ocasião Artaxerxes I. Conversa com o rei, ele tinha acesso ao rei por ser uma autoridade também ali naquele país, era um copeiro, tinha uma certa influência nos bastidores ali daquele governo, e ele pede autorização àquele rei para voltar àquele lugar e reconstruir aqueles muros, reconstruir aquela nação. O nome desse homem é Neemias, um grande líder do povo de Israel. Muito pouco se fala sobre Neemias, conhecemos muito mais Moisés, conhecemos muito mais João, conhecemos muito mais Davi, mas Neemias foi um líder extremamente importante na história do povo de Israel, responsável pela construção e reconstrução de Jerusalém após a destruição de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, o sexto antes de Cristo. Neemias então recebe o título de governador de Judá, e ele recebe literalmente carta branca para voltar àquela terra e ter acesso a tudo que precisava em termos de materiais, de pessoas, para reconstruir os muros daquela cidade. Ele era um homem de visão, ele tinha uma visão de que algo precisava ser feito, havia uma necessidade que precisava ser suprida, e havia um Deus por trás da ação de reestruturação e de conquista, de reconquista da dignidade daquele povo. Neemias então chega em 445 em Jerusalém. E pasmem, em 52 dias, com muita oposição, com povos se levantando contra ele, com rebeliões, Neemias conseguiu reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E ao reconstruir aqueles muros, não apenas o muro que protegia a cidade dos demais povos estava sendo reconstruído, estava sendo construída ali a identidade de uma nação, a identidade religiosa de um povo. E esse importante líder, ele é um exemplo para nós em nossos dias. Eu estou aqui diante da liderança deste Estado, na pessoa do senhor governador e demais autoridades aqui presentes. E nós encontramos em Neemias um grande líder,
Um grande líder que tinha consciência de que o nome de Deus era inútil, dizendo tudo que ele realizou. Isso fica muito claro no texto, no capítulo 2, versos 8 e 18. Encontramos a mesma expressão, Neemias dizendo, porque a boa mão... Então nós estamos aí com um pequeno problema de áudio na nossa transmissão, ao vivo lá direto do Palacinho, mas nesse momento está acontecendo aí uma celebração ecumênica para comemorar esse aniversário de Palmas, 24 horas de Palmas, e a reabertura do Museu Histórico do Tocantins, o Palacinho. Bom, agora sim retomamos o áudio aí da nossa transmissão. O meu servo. Todos nós estamos a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, realizando e consumando a sua história sobre a face da terra. Precisamos ter essa consciência enquanto lideramos, porque prestaremos contas a esse Deus dos nossos atos. Encontramos em Neemias também um exemplo de união, de ação e devoção. Era um homem extremamente competente, um homem que conseguia fazer leitura de conjuntura, leitura da realidade. A primeira coisa que ele fez quando chegou em Jerusalém foi sair de madrugada com alguns poucos homens para tomar pé da situação em que se encontrava a cidade. E depois elaborou um planejamento e um projeto para que aquele problema da cidade pudesse ser revertido. Era um homem tecnicamente qualificado, mas era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que confiava em Deus e que servia a Deus. Por isso ele diz no capítulo 4, verso 9 o seguinte: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. O que estava acontecendo? Não sei se vocês se lembram um pouco das aulas de história aí do passado, mas quando essas grandes nações como Babilônia, Pérsia, etc., elas conquistavam um povo, elas tinham estratégia para minar o poder deste povo. Tiravam parte da população, disseminavam pelo resto do império e traziam outras populações para dentro daquele império. E foi isso que o rei da Babilônia fez. Levou outros povos para dentro de Israel. Os árabes, os amonitas, os asdoditas. E esses povos... E então começou a falar que essas pessoas começaram a tentar minar o seu trabalho. E foi difícil fazer essa tarefa. Burburinhos começavam a suscitar contendas. E Neemias então diz essa palavra: nós vamos colocar guardas enquanto as pessoas estão reconstruindo o muro. Ao mesmo tempo em que trabalhamos, vamos proteger os muros dessas pessoas. Mas nós vamos, acima de tudo, orar ao Senhor, porque é Ele quem vai nos guardar. E isso não está exatamente conforme aquilo que diz lá no Salmo 127, verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida pessoal, na nossa vida no sentido geral, equilibrando os pontos da nossa vida social, da nossa vida naturalmente falando, com a nossa espiritualidade. Essa tem sido uma grande descoberta da nossa geração. A nossa geração tem se aberto a esta questão de que precisa produzir o bem social, de que nós precisamos realizar e cumprir as tarefas que temos no nosso dia a dia, mas nós precisamos de um encontro com Deus. Em diversos lugares das Escrituras nós encontramos a necessidade de que haja esse ponto de equilíbrio. Jesus Cristo, quando se deparou com Lázaro morto, sepultado, dentro de uma estaba, ele ressuscitou Lázaro, mas ele mandou que homens tirassem a pedra. Quando Jesus chegou em Betânia e passou na casa de Marta e Maria, foi aos pés de Jesus para aprender das palavras de Jesus, enquanto Marta trabalhava e fazia o serviço da casa. Precisamos entender que existem duas esferas na nossa vida. Essa esfera do homem natural, mas a esfera do homem espiritual. E nós não podemos abrir mão de nenhuma delas. De nenhuma delas. Precisamos cultivar a nossa vida no sentido natural, mas precisamos cultivar a nossa espiritualidade. Neemias foi um homem assim.
Em terceiro e último lugar, nós precisamos, aprendendo com Neemias, unir o povo e trabalhar junto com o povo na construção dos projetos. 4, versos 19 e 20. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, nós e ali realizemos a reconstrução do muro, porque o nosso Deus lutará por nós. Neemias tinha essa concepção, uma concepção que popularmente nós ouvimos as pessoas dizerem: uma andorinha só não faz verão. Por mais que sejamos tecnicamente qualificados e preparados, nós precisamos uns dos outros para realizarmos as tarefas que se colocam na nossa caminhada, para realizarmos os sonhos que temos tido, que Deus nos tem dado. Não é possível realizá-los sozinho, mas com o auxílio dos outros. E Neemias procura do mais alto ao mais baixo, do mais poderoso ao menos poderoso, dentro daquele reino, para que pudesse ter a ajuda de todos, para que fosse eficiente na reconstrução daqueles muros. Nesse sentido, Neemias foi um líder agregador. Ele conseguiu atrair as pessoas a si para realizar aquela obra, não por pressão ou opressão, mas por causa de uma visão que ele tinha e que ele conseguiu passar às pessoas. E as pessoas acreditaram na visão dele e se engajaram no projeto que ele tinha para aquele momento na vida do povo de Israel. E então diz o texto que a Shalom, ela se estabeleceu naquela cidade. Shalom, que quer dizer paz em hebraico, mas não esse sentimento de paz que muitas vezes nós temos compreensão como uma paz meramente interior. Shalom é mais do que isso. Shalom é bem-estar pessoal interior, mas é bem-estar social também. É vivermos em harmonia uns com os outros, cultivando projetos comuns, idealizando e realizando esses projetos para o bem da coletividade. No capítulo 6 de Neemias, no versículo 15, nós encontramos então a seguinte expressão para concluir: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Um líder extremamente eficiente. Uma grande obra foi realizada, houve eficiência no cumprimento dos objetivos, debaixo de lutas e de oposição isso foi feito, diante de muitas dificuldades e limitações, e com muito esforço pessoal por parte de Neemias e de todo o povo, aquele muro foi reconstruído. Aplicando isso à nossa realidade, vivemos num estado que está sendo construído e gestado durante 25 anos. Uma cidade que também está sendo criada, fundada, estabelecida há 24 anos. Sinto-me orgulhoso de estar aqui e fazer parte dessa cidade. Há 10 anos resido aqui. Sinto-me um tocantinense, um palmense. Hoje eu não aceito mais sair dessa cidade, falar em mal dessa cidade, falar em mal desse estado. É comprar em briga comigo. É o meu estado, é o meu lugar. Hoje eu vivo aqui. Invisto a minha vida aqui, na vida de um povo especificamente, que é o povo batista. Mas, logicamente, que a minha ação pastoral tem uma influência muito maior do que simplesmente a minha comunidade de fé. Eu e minha esposa temos sido felizes nesses 10 anos aqui nessa cidade e aprendemos a amar este lugar. Mas é um lugar que precisa continuar sendo desenvolvido e construído. Precisa continuar sendo... Essa obra precisa continuar sendo realizada. E, nesse sentido, eu queria convidar todos vocês que são líderes, gestores, que vocês olhassem para o exemplo de Neemias. Neemias é um líder hoje extremamente valorizado na formação de lideranças religiosas. Eu e minha esposa fizemos um curso em instituição americana chamada Haggai International Institute, que forma lideranças evangélicas por todo o mundo. E um dos modelos de liderança que tivemos a oportunidade de estudar lá foi o exemplo de Neemias, enquanto um líder servidor e um líder mesmo em escolas de liderança seculares, onde se trabalha também com a mentalidade de liderança servidora, de liderança treinadora. Exemplos como o de Jesus, do apóstolo Paulo, exemplos religiosos como o de Neemias, têm sido resgatados como modelos de liderança a serem seguidos. Que como lideranças possamos seguir o exemplo de Neemias, tendo consciência de que o que estamos fazendo em primeiro lugar para Deus,
ele tem a primazia. Que possamos unir o trabalho técnico à devoção e à oração, como diziam os místicos medievais: orar et labutar, oração e labor, oração e trabalho. Que possamos unir o povo para construir uma realidade marcada pelo bem-estar de todos, nosso pessoalmente, mas que esse bem-estar se estenda à vida das pessoas que convivem conosco. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade.